Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que afirmação ousada Paulo está fazendo aqui. Eu descobri o segredo do equilíbrio constante diante de qualquer coisa, diante de tortura, até mesmo diante da morte. Numa época que temos enaltecido, valorizado e investido energia, tempo, dinheiro em processos múltiplos de crescimento pessoal, de terapia, de autoajuda, de coaching. Como vale a pena investigar o que Paulo está falando aqui? Temos formas alternativas de encontrar felicidade. Temos também formas mais sólidas, de boa reputação, de terapias, de aconselhamentos. Temos boas ideias. O que todos estão fazendo? O que todos estão buscando? Eu digo para vocês, estamos atrás do que o Paulo encontrou. Estamos atrás de encontrar a resposta, para encontrar a estabilidade, o equilíbrio, a capacidade de encarar qualquer coisa. Nossos boletos, nossos calendários, nossas listas de tarefas, nossos relacionamentos. Estamos sofrendo porque temos imensas dificuldades de enfrentar nosso chefe, de enfrentar nosso trabalho, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão da igreja, o vizinho barulhento, o nosso político odiado, a nossa casa vazia. Não conseguimos enfrentar o equilíbrio para lidar com estas coisas. E Paulo está falando de um equilíbrio capaz de enfrentar até piores: cárcere, tortura e execução. E Paulo está completamente em paz. Que frase, que fala, que texto ousado que nós temos na Bíblia. E atual. E a gente ouve do Paulo como uma oferta para a gente. Ele não está nos obrigando, ele está nos deixando o exemplo dele. Mas antes de ser uma oferta e um exemplo, esse assunto ele é mandamento para a gente. Ele tem a ver com o mandamento 9 e o 10º. Qual é o mandamento 9 e o 10º? Não cobiçarás. Devemos amar a Deus o suficiente, o bastante, para estarmos satisfeitos, independente de qualquer situação. Não sei se vocês lembravam desse mandamento. A gente esquece, Fátima. Até porque cobiçar é uma palavra antiga. Cobiçar é uma palavra antiquada, né? Quase não se ouve mais, se usa mais esse tipo de palavra na comunicação moderna. Nós não ouvimos a Gabriele Prioli ou o Caio Coppola falar de cobiça. Nem esperamos que eles falem, porque isso é um valor, uma postura que caducou na nossa cultura. Outro dia eu tive que ensinar sobre cobiça para o Benjamin e para a Nina. E tive trabalho de ensinar. Porque eu comecei dizendo para eles, traduzindo para crianças, que é um tipo de querer muito, muito, muito forte, né? E eles me responderam: mas pai, é pecado querer alguma coisa muito? E não é. Veja que o querer e o desejo não contemplam, não alcançam a profundidade dessa palavra antiga, bíblica, cobiçar. E a gente precisa resgatar o significado disso. Sabe, os esquimós têm um monte de palavras para neve, sabiam? 11 ou 12 palavras para neves, porque eles sabem tudo de neve. Eles diferenciam as nuances, as camadas, as qualidades dela e têm palavras diferentes. Nós só temos uma palavra para neve, neve. Porque não lidamos com isso, não conhecemos isso. A gente só fala neve porque a gente não sabe distinguir as matizes. Querer e cobiçar têm matizes diferentes. E fazemos bem de aprender a palavra e o significado de cada uma delas.
Como distinguir? Cobiça vai nos ajudar. A cobiça aponta para a dimensão negativa, errada, maligna do querer. Querer e cobiçar não são a mesma coisa. A cobiça é aquela obsessão. A cobiça é aquele negócio do que eu tenho que ter isso, se eu não tiver isso eu não vou ser feliz. A cobiça tem as mãos dela no pescoço de vocês. A cobiça tem os dedos dela na nossa jugular. Querer não é assim. Cobiçar nos bota de joelhos. Cobiçar nos comanda. Mas não precisamos viver assim. Tem outro jeito. Que é o jeito que o apóstolo Paulo está falando. Satisfação. Contentamento. Sugestão de Paulo, mandamento de Moisés. Em ambos os casos, presente de Deus. Deus pensando em nos orientar, em nos ajudar, em nos socorrer, seja pela lei, seja pelo evangelho, batendo na mesa ou estendendo a mão. Deus está dizendo que tem como a gente enfrentar qualquer coisa, com um equilíbrio, com uma paz que sobrepassa todo o entendimento humano e que faz a nossa vida ser muito mais agradável, muito mais bonita. Passagem de hoje, Paulo está pedindo dinheiro para a sua igreja. Ele está numa situação de dificuldades, preso, provavelmente em Roma, e ele está passando necessidade, sem poder trabalhar, e ele pede uma oferta para a igreja que ele plantou em Filipenses. E no meio desse pedido de ajuda, de ofertas, que ele argumenta, que ele coloca isso como um fruto da fé, Paulo vai nos deixar algumas pérolas sobre contentamento, que nos ajudam a entrar na semana de ação de graças, a viver uma vida grata a Deus. E Paulo vai dizer pelo menos 3 coisas, mas pelo menos 3 coisas que eu quero pontuar para vocês hoje. Eu vou pegar um versículo só, ou 2, e vou esmiuçar ele com vocês, porque ele é uma pérola. Paulo vai dizer que contentamento de verdade é um segredo. Paulo vai dizer que existe um falso contentamento e tem algo que revela isso. Tem testes que a gente pode fazer para a gente saber se a gente realmente está no caminho certo ou vai viver batendo com a cara na parede. E Paulo vai falar também como é que a gente chega nesse contentamento. Ele vai dizer como é que a gente descobre ou aprende esse segredo. Eu vou começar dizendo para vocês então que o verdadeiro contentamento é um segredo, que é o que Paulo nos diz. Voltando ao texto bíblico, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de enfrentar qualquer coisa. Aprendi o segredo, tanto de ter muito como de ter pouco. E essa palavra segredo aqui, gente, ela conectada com a atitude de Paulo, é a palavra que está lá no texto mesmo, é a palavra que Paulo usou. Paulo usou uma palavra ainda mais profunda que segredo, que é a palavra mistério. É um mistério. É algo que eu preciso investigar, que eu preciso adentrar, que não está na superfície, que eu não enxergo de repente. Paulo diz que o contentamento de verdade é uma espécie de segredo. É algo que não é óbvio, sabe? Que está escondido, que não é óbvio para o cara comum, desligado da vida. Ao mesmo tempo, como o segredo é algo que todos nós queremos, estamos atrás. Eu não tenho dúvida que estamos falando de um anseio que todas as pessoas compreendem. Existe um desejo de contentamento, mas é um desejo que, como Paulo fala, ele é meio segredo porque nos ilude, nos engana. Paulo fala de segredo porque ilude. Paulo fala disso. E grandes personalidades, se você gosta de avaliar isso também na cultura, nos pensadores, grandes personalidades também vão falar disso. Mark Twain, por exemplo, vai dizer: é a febre da primavera, é o nome dessa coisa. Você não tem certeza o que é que você quer, mas seu coração dói de vontade te fazendo querer. Ou seja, você não sabe bem o que você quer,
mas tem um querer dentro de você que não te deixa em paz. Mark Twain. Poeta Wallace Stevens escreve: até no contentamento, eu sinto a necessidade de algo mais profundo. Ele chama de uma felicidade imperecível. Do que ele está falando? E aí, no contexto da poesia dele, a gente fica sabendo. Ele escreve que a gente está sempre desfrutando de uma felicidade perecível, ou seja, que tem data de validade, que vai acabar, né? O cheiro do novo, que evapora. E você quer que aquilo permaneça, que seja eterno. Você fala isso para si mesmo, mas cedo ou mais tarde você se dá conta. Não vai permanecer, vai acabar. Aquele cheiro de novo vai acabar, aquele contentamento. E aí é como uma adaga no coração da gente. No momento que a gente se dá conta que as alegrias, que os prazeres que eu conquistei não vão me satisfazer por muito tempo. Vão só despertar algo, mas não vão ser capazes de satisfazer completamente. As coisas que nós mais desfrutamos na vida, elas apenas nos lembram, elas apenas nos despertam, nos apontam para uma felicidade maior, é o que o poeta está dizendo. Algo que elas não são. Até no contentamento, Wallace Stevens, até no contentamento, sentimos a necessidade de algo a mais, de uma felicidade imperecível. Goethe fala disso. Ele chama de, eu talvez vou pronunciar errado aqui, apesar de ser descendente de alemães, não aprendi o alemão. Ele chama de Sehnsucht, que significa um tipo de nostalgia. E o C.S. Lewis trabalha com essa nostalgia. No seu livro O Problema do Sofrimento, ele vai dizer que quando você está diante de uma paisagem que apresenta tudo o que você sempre quis na vida, né? A atração secreta por trás dos teus hobbies, aquilo que habita lá no teu coração, nos teus sonhos, que se tornasse realidade, você diria assim: aqui eu encontrei o propósito da minha vida, aquilo que eu fui criado, a coisa que nós desejávamos encontrar, o grande amor da nossa vida, né? Ou quando a gente faz uma amizade, aquilo que se nós perdermos, perdemos tudo. C.S. Lewis, do que ele está falando? Que está nesse campo, longe, na paisagem. O que o Goethe, o que o poeta, o que Mark Twain estão falando? Bem simples, gente. Bem importante. Queremos contentamento, mas nos ilude. Algumas coisas parece que vão nos dar o contentamento. Quando eu chegar naquela posição, quando eu adquirir aquela medida, quando eu conquistar aquela pessoa, bom, então eu vou estar contente. Mas assim que a gente chega lá, não nos traz contentamento. Pelo contrário, nos traz frustrações, nos traz ansiedade, porque as coisas que nós queremos muito, que nós demos a vida para conquistar, não nos preencheram. Chegamos lá e aquilo não foi suficiente para nos manter felizes e alegres pelo longo prazo. E não apenas, gente, sofisticados pensadores falam disso. A nossa cultura mais próxima de nós, né? Mick Jagger. I can't get no satisfaction. I try, eu tento, e eu não consigo chegar lá. Bono Vox. Estou caminhando. I'm still looking for. Não consigo encontrar. Estou correndo atrás e não chego. Quando eu penso que eu chego, eu não chego. A questão do segredo. Contentamento real é um segredo. Paulo tinha razão. As coisas que a gente mais quer, que mais nos deixam felizes, em algum momento nos deixam frustrados. Em algum momento nos deixam na mão. Porque não realizam o profundo desejo dentro da gente de descansar, de ter o prazer eterno, pleno, que toca em todos os nossos sentidos. Está escondido, diz Paulo, é um segredo. É meio invisível. Demora para a gente se dar conta. Está por baixo. O que a gente busca, o que a gente realmente persegue, o que a gente sonha, Paulo encontrou. Paulo disse: eu encontrei isso. É Ele. É Deus.
por trás. Nós queremos Deus. Nós queremos ser amados por Deus. Nós queremos adorar a Deus, conhecê-lo a Deus por trás de todo o amor que eu busco numa moça, num rapaz, desesperadamente. É o amor de Deus que a gente está buscando. Por trás de toda a satisfação que eu busco no conhecimento, na pesquisa, numa parede cheia de diplomas, é o conhecimento dele que o meu coração pede. Por trás de toda a satisfação de aplausos, de um bom salário, de uma carreira exitosa, é a satisfação de trabalhar para Deus, para um reino maior, que eu na verdade estou procurando. E é um segredo, está por baixo, a gente não pega. É um segredo, às vezes custa para a gente se dar conta disso. Demora um monte de corações partidos para a gente se dar conta. Contentamento, o primeiro ensino do Paulo, é um segredo. Satisfação. É um segredo. E aí nós vamos para um outro ponto de Paulo, que é que falso contentamento, ou o contentamento verdadeiro, ele é revelado, a gente se dá conta se temos ou não temos, se estamos no caminho certo, através da abundância e da necessidade, tá, gente? A gente diz assim, eu tenho um sonho, eu sei qual é o sonho, mas Paulo diz que é um segredo, que não é bem assim para a gente descobrir. Quer descobrir? Ponha no teste da abundância e da necessidade. Quer saber se você está contente e satisfeito ou no caminho certo para o contentamento? Avalia pelo prisma da abundância e da necessidade. E é uma conversa importante para a gente ter, porque isso previne dissabores, isso previne suicídios, isso revela ídolos que cultivamos, isso nos ajuda a viver uma vida mais plena, mais centrada, mais agradecida. Diz Paulo, sei o que é passar necessidade e sei o que é passar por abundância. Dois lados da moeda. Notem, o argumento do Paulo toca nos dois. Ele diz, eu posso dizer que eu sou uma pessoa satisfeita? Eu digo para vocês que eu estou em paz, porque eu passei nos dois testes. Eu já tive muito e eu já tive pouco. E se você quer saber se é isso que você está produzindo fruto na sua vida, olhe para essas duas situações que Paulo está falando. Faça um eletrocardiograma do seu coração nesses dois momentos da sua vida. No momento da abundância e no momento da carência, da escassez. Como é que a necessidade revela contentamento verdadeiro ou falso? Eu digo para vocês. A gente enche a boca para dizer que a gente está feliz. As nossas redes sociais pintam ali uma imagem de que está tudo bem, né? Que estamos satisfeitos, que somos abençoados. Muito bem, mas eu pergunto, e se a gente ficar muito tempo sem o nosso brinquedo favorito? E se perdermos nossa pessoa favorita? E se passarmos um tempo, anos talvez, de vacas magras, com dificuldades de trabalho, com dificuldades de estudo, com dificuldades de satisfação nas necessidades da gente. E se Deus nos tirar por um tempo aquela coisa que nós construímos nossa vida em cima, a carreira, a beleza física, uma aptidão especial, uma posição, um sucesso, o sorriso vai continuar no teu rosto? A prece que diz assim, ainda assim, Senhor, muito obrigado, o Senhor me basta, vai continuar na sua boca? A necessidade, ela expõe se a gente realmente está satisfeito na vida ou se dependemos de alguma coisa. Como é que a abundância revela? De certa forma, já falei para vocês, né? A abundância revela quando passa o cheiro do novo, do carro que a gente comprou. A abundância revela quando passa o efeito da adrenalina, do álcool, do entorpecente, da festa que nós fomos.
A abundância revela quando nós temos 1 minuto de abandono daquelas pessoas que nós pagamos para estar ao redor da gente, nos entretendo, nos distraindo, quando elas vão embora. A abundância revela quando na nossa rotina, no nosso dia a dia, naquele emprego dos sonhos, naquele casamento dos sonhos, naquele peso dos sonhos, com a pessoa dos sonhos, na moradia dos sonhos, nas férias dos sonhos, quando a rotina mostra para a gente que é uma ilusão, que os prazeres que aquela abundância proporciona não satisfazem de verdade, apenas maquiam, apenas viciam. Recentemente saiu uma entrevista, um depoimento revelador do Jim Carrey, falando sobre isso. E ele não é o único que diz assim: cheguei no topo. E quando cheguei no topo e tive tudo, olhei para trás, olhei para mim mesmo e estava mais vazio do que quando eu comecei. A abundância que não sacia, a fartura que não dá conta, que não preenche. Talvez muitos de nós não passamos ainda por uma situação de muita necessidade ou de muita abundância. Talvez muitos de nós ficamos ali na média. Aí é um pouco mais difícil nós notar o peso do argumento do Paulo. Ter muito, ter pouco, ter em abundância ou passar necessidade. Quem já passou por isso entende do que ele está falando. A necessidade e a abundância mostra que nunca seremos satisfeitos com as coisas que a gente tem ou deixa de ter. Que a gente precisará de um outro recurso maior, independente de circunstâncias, mais profundo, para ser a base de um verdadeiro contentamento, de uma felicidade duradoura. Como é que a gente pode se dar conta disso, pastor? É só examinar o que acontece quando a gente passa por um período de necessidade ou de abundância. Quando a gente se dá conta que a gente não tem aquilo que a gente quer, que a gente não chegou lá. Quando a gente experimenta um dos extremos, o que acontece, pastor? O que a gente faz nessas horas? A gente faz algumas coisas. Por exemplo, a gente às vezes culpa as coisas, sabe? A razão que eu não estou satisfeito, a razão que eu não estou contente é porque eu preciso de um esposo melhor. Eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de um corpo melhor. Eu preciso de um ajuste no meu nariz. Eu preciso de um up no meu visual. Eu preciso de uma pós. O meu primeiro sonho estava errado. Eu preciso trocar de sonho. Quando eu trocar de sonho, vai dar certo. E o que isso faz? Aqui no Rio a gente vê o que isso faz. Isso nos bota de joelhos, absolutamente ansiosos, totalmente paralisados de medo de fazer qualquer coisa. E aí nesse medo e nessa ansiedade a gente descarta pessoas, porque aquela não serviu, eu troco para essa. A gente descarta pessoas. A gente se torna opressores nesse ponto. Mudamos muito. Ficamos mudando de estação em estação, sempre mudando de vida, mudando de carreira, mudando de visual, escravo de mudanças, porque estamos botando a culpa em alguma coisa, pela nossa ingratidão, a nossa infelicidade. Ou a gente culpa nós mesmos. Eu acho que até é pior quando a gente faz isso. Muitas pessoas fazem isso, ao se sentirem infelizes, olham ao redor e parece que o outro está melhor que eu. Parece que o vizinho está melhor que eu. Parece que o irmão está melhor que eu. Né? E aí nós acreditamos no press release que eles colocam nas redes sociais deles e nos sentimos culpados. Se essa pessoa está tão bem, deve de ter alguma coisa errada comigo. Eu devo ser um completo infeliz, um completo azarado. Né? E a razão da minha infelicidade é porque tem alguma coisa errada comigo. E isso aí, gente, tem um certo perigo que eu quero trazer para vocês, porque se eu decidir que tem algo errado comigo, e que a razão de eu não estar satisfeito na vida é porque alguma coisa está errada comigo, e que eu preciso controlar esse problema, e que eu preciso de alguma forma me tratar, fazer alguma terapia. O perigo é que às vezes, é bom se tratar e é bom se conhecer. O perigo, a armadilha, é que às vezes a terapia não chega onde você precisa chegar. Ela toca na superfície. E aí ela só maquia
ela só adia, ela só te distrai de você, então, avaliar o que é que realmente está de errado com você. Tem a ver com cavar mais fundo. E não precisa nem ser um pastor da igreja para falar isso para você. Eu vou me basear aqui num antropólogo para fazer o argumento em prol da espiritualidade, da fé, do sagrado, de Deus na vida da gente. Ernest Becker, um antropólogo, colocou assim: toda a análise do mundo não permite que a pessoa descubra quem ela é e por que ela está na Terra e por que ela tem que morrer e como é que ela pode triunfar na vida. E se a psicologia fingir que ela pode te dar isso, ou se você ter essa expectativa da psicologia, quando ela não oferece uma explanação completa da infelicidade, aí é uma fraude. E aí se cria um impasse onde não tem escapatória. Esse cara não é cristão, tá? Ele não é cristão. Mas ele está dizendo que se tem algo errado com a gente, e tem, a terapia ajuda. Mas no momento que ela se colocar como salvação, vai chegar no impasse. Porque ela não é capaz de resolver mais fundo, de ir lá onde está o problema, a raiz do problema. A ciência não sabe o valor das coisas. A ciência não pode nos dar isso. A razão da infelicidade, a razão do nosso descontentamento é porque nós não sabemos a razão que nós estamos aqui. E aí não sabemos lidar com a culpa, porque nós não sabemos por que é que nós temos que morrer. O que é que o psicólogo nos deixa, o que é que o antropólogo nos deixa para concluir? Que precisamos da religião, que precisamos dessa dimensão do mais profundo, do espiritual, que lida com as questões existenciais mais profundas do ser humano, que avaliar nossa insatisfação apenas da perspectiva da autoanálise é bom, mas não é suficiente. Precisamos ter uma análise do alto, com L, uma análise que pelo menos traz o divino para a equação. Não vai adiantar tentar reconstruir a minha autoimagem apenas aplicando exercícios, mantras que botam na minha cabeça que eu preciso me enxergar melhor, que eu preciso ter um olhar mais positivo da minha vida. Não vai adiantar você ter um bando de puxa-sacos ao teu redor falando para você: que legal, que lindo que você é, que maravilhoso que você é o cara. Porque no fundo, precisamos saber que somos amados e aceitos por quem nos criou, pelos olhos que nos enxergaram pela primeira vez. No fundo, nós precisamos do amor do único coração que conta de verdade. Podemos culpar o universo, gente. Como é que a gente faz quando a gente culpa o universo? A gente entra num círculo vicioso ao nosso redor e conclui: chega, nunca mais. A minha vida mesmo está fadada ao fracasso, e eu nunca mais confiarei em alguém, e eu nunca mais me entregarei a alguém, e eu destruirei agora todos os meus sonhos, porque nunca mais me permitirei ser decepcionado, ser traído de novo. Tipo assim, porque eu não gosto do cheiro, eu corto o nariz. Porque eu não gosto de um coração partido, ninguém gosta, eu transformo ele numa pedra dura, cínica, para qualquer tipo de relação, qualquer tipo de vida. Culpamos o universo, ou então a gente culpa a nossa relação com Deus. A razão, e tem um lado positivo isso, a razão pela qual não tenho contentamento com Deus é que a minha relação com Deus não é das melhores. Eu sei que Ele existe, eu sei que eu fui criado para ter profunda comunhão com Ele, mas não consigo, eu só toco na superfície. Podemos culpar as coisas, a gente mesmo, o universo, a nossa relação com Deus. Qual dessas atitudes é a mais prática? Qual dessas atitudes é a mais esperançosa?
tem a ver com essa aqui. Deus junto na equação, porque é um segredo, porque é um mistério. Não está nas coisas que nós vemos. C.S. Lewis tem um magistral parágrafo sobre isso. Ele diz assim: as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista uma satisfação para eles. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada leite, comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Seres humanos possuem um desejo sexual. Bem, existe algo chamado sexo. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência humana pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Provavelmente os prazeres deste mundo nunca foram feitos para me satisfazer completamente, apenas para despertar o desejo mais profundo. Estamos aprendendo com Paulo hoje sobre contentamento, pegando uma passagem de Filipenses e esmiuçando. E já vimos que Paulo falou que contentamento e felicidade é um segredo, né, Mariana? E já vimos que fala de 2 testes para o contentamento. Avalia como é que você é quando não tem nada e quando você tem muito. E agora a gente vai ver algo espetacular desse texto, que Paulo vai dizer. É um último detalhe. Paulo não descobre o segredo. Não descobre. Ele aprende. E são coisas diferentes. Paulo não fala que descobriu o segredo através de uma experiência, sabe? Através de uma revelação instantânea. Ele fala de um aprendizado, de um processo, de uma caminhada, de um treinamento, de um dia a dia. Não é um tipo de segredo, achei a chave do sucesso, do contentamento. É uma caminhada, é um discipulado, é um esforço diário. E o que é que Paulo diz, ou o que é que a Bíblia diz, ou o que é que o contexto nos permite imaginar que faz parte dessa caminhada? Né? Já que não é algo que eu posso estalar nos dedos, ir num culto, ou tomar um remédio, ou de repente fazer uma certa oração e aí as coisas vão acontecer, o tal do contentamento, mas eu preciso aprender, e vou aprender durante a minha vida. Se é um aprendizado, que tipo de exercício eu posso praticar, eu posso botar atenção, para poder desenvolver e aprender? Se está à minha disposição, se não é só para os iluminados, tem religião que fala que é só para os iluminados, só para algumas pessoas sortudas, Paulo vai dizer, não, está à nossa disposição, mas é um aprendizado, é uma caminhada. Que tipo de práticas eu posso fazer? É a minha conclusão. Número 1, gente, desmascare a cobiça, não brinque com ela, aprenda essa palavra aqui, o significado dela e o mal que ela faz. Não ache que porque essa palavra saiu de moda, podemos achar que tal coisa não existe. Desmascare a cobiça, tire a maquiagem dela, desnude-a. O que é cobiça, em última instância? Só olhar para os mandamentos. Ela e os outros 8 mandamentos são um desdobramento do primeiro. Não tenha outros deuses diante de mim. Cobiça, obsessão descontrolada, não faz bem a gente tratar disso com suscetibilidade. Desmascara. Reconhece que isso tem a ver com idolatria, com o pecado de tirar Deus do centro da minha vida, de querer satisfação, de querer controle, de querer eu mesmo tomar conta da minha vida. Denuncie esta rebelião diante de você, dentro de você. Reconheça ela, confesse isso,
Precisamos ouvir isso de Deus. Que Ele espera que a gente bote o dedo na ferida e reconheça que isso está dentro da gente. E é mal, e é rebelião. A gravidade disso, é idolatria, que estamos colocando coisas, em última instância, na frente de Deus. Quando estamos nos sentindo infelizes, quando nós estivermos nos sentindo insatisfeitos, perguntemos: o que é que está tirando Deus do centro da minha vida? Quem é que está roubando o seu lugar? Quem é que está querendo se tornar a fonte última da minha alegria, da minha salvação? Tratemos cada vício, cada buraco que a gente entra, com todas as ferramentas possíveis, com as ferramentas da psicologia, com as ferramentas da nutrição, com as ferramentas da medicina, com as ferramentas da sociologia, com as ferramentas da multidisciplinaridade de conhecimento, mas tratemos no aspecto espiritual. Vamos cavar até o fundo e ver que lá no fundo demos as costas para Deus, ou temos uma tendência a dar as costas para Deus. Nossa cobiça é um pecado, e por isso nós confessamos ela no começo do culto. E precisa ser tratado com arrependimento e com perdão. Eu sei que os psicólogos talvez não te digam isso, que o nutricionista talvez não te diga isso. Tudo bem, não é o trabalho deles. Respeite eles no trabalho deles. O pastor diz isso para vocês, em nome de Jesus. Aqui é um trabalho espiritual, aqui é um trabalho de arrependimento e fé para ser feito. Por trás da minha obsessão por querer. Deus está sendo puxado, empurrado para segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar. Ouviram a lei? Segunda coisa, ouçam o Evangelho. Ouça todos os dias o que Jesus fez por você. Porque se a idolatria é a fonte da cobiça, a fonte da nossa satisfação, a fonte da nossa dignidade, do nosso valor, é Jesus Cristo crucificado por nós. É ali na cruz de Cristo que você sabe o quanto você é amado, o quanto você é querido. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo pela humanidade para reconstruir a humanidade, para consertar o nosso problema, para perdoar o nosso pecado, para preencher o nosso vácuo, para ocupar todas as coisas. Fomos criados para outro mundo, e esse outro mundo é tornado disponível para nós através de Jesus Cristo, crucificado por nós. Paulo ensina isso. Paulo vai dizer que o Evangelho precisa ser lido, ouvido por nós todos os dias. Nós que já somos cristãos também. Não te iluda pensando que o Evangelho é só para quem está afastado. A gente também precisa, porque a gente volta para o modus operandi antigo. A gente precisa ouvir. E é um privilégio a igreja dizer isso para vocês. Não dependa apenas da igreja. Procure uma igreja que pregue o Evangelho para você. Que não pregue só 12 passos. Que não pregue só receitas prontas, porque elas não resolvem. Procure uma igreja que te sustenta com o amor de Cristo incondicional para você. Você não vale quanto você produz. Para o teu chefe, talvez. Você não vale o quão bonito, magro, esbelto você é. Talvez para a paquera que você quer conquistar, talvez. Você não vale tanto de conhecimento que você armazenou. Talvez para o Lattes, para os melhores Lattes do país, sim. Mas você não, o seu valor não é esse. Essas coisas podem ser positivas, mas o seu valor não está aí. O seu valor está no sangue derramado por Jesus. Deus dizendo para você: eu amo você, sempre te amei e sempre vou te amar. O teu valor está aí. É um valor que Deus deu para você. Independente se você acredita ou não, você é amado, você é querido para Deus. Jesus Cristo na cruz provou isso para você. Por isso que Paulo vai dizer para os coríntios: eu não quero saber mais nada além do Cristo crucificado, porque é isso que me alimenta no fundo. Por isso que Paulo vai poder dizer nesse texto que a gente lê, que a gente conhece bem: tudo posso naquele que me fortalece, porque Cristo está ali me fortalecendo, me amando diariamente. E é por isso que Paulo vai dizer no final: o meu Deus há de suprir para vocês tudo que é tipo de riquezas em Cristo, sempre com Cristo junto. Ouça o Evangelho,
Me deixe pregar o evangelho para você. Pregue para você mesmo. Aprenda a arte de te lembrar, seja com textos bíblicos, seja com estrofes de hinos, seja com uma reflexão, uma conversa com a tua consciência, de que você é amado, não porque meu chefe disse, também, talvez, não sei. Você é amado não pelo número de seguidores que você tem, talvez também. Você é amado independente se chove ou não chove. Você é amado porque Deus morreu na cruz por você. O amor de Deus é seu, sempre foi, mas a cruz te garante que sempre vai ser. Exercite a arte da cereja do bolo, para concluir, gente. Ou se você preferir, caso você não goste de cereja como eu, pense na arte do merengue ou do chantilly. Merengue se diz lá no Rio Grande do Sul, né? Que arte é essa? A arte da cereja do bolo. Quem sabe? Alguém sabe? A arte da cereja do bolo. Muito simples. O que é a cereja do bolo? O merengue, o que é? É legal, né? É gostoso, mas é um bônus, né? Não seria nada sem o bolo. Não alimentaria sem o bolo. Não dá para comer cereja no almoço, cereja no jantar, né? Não dá. Não ficamos de pé. Não temos substância, né? O Benjamin pensa que dá, mas não dá. Não dá. A gente sabe que não dá. O que isso tem a ver com contentamento? Com fé? É uma ilustração para a abordagem que Deus nos chama a ter, para as coisas que nos dão prazer na vida, para as coisas que agregam alegria para a gente, felicidade para a gente. Deus não é contra elas. Ouça isso, Deus não é. A grande maioria delas foi Deus que criou. Aquelas que não são malvadas em si. Deus criou coisas bonitas e te deu permissão e autorização para desfrutar de coisas, de situações, de hobbies, de muitas coisas da vida. A abordagem cristã é: eu posso desfrutar dessas coisas, eu posso me alegrar com elas, eu só não posso adorá-las. Elas não serão o principal na minha vida, elas não serão o ponto alto do meu fim de semana, elas não serão o item número 1 do meu orçamento, não serão meu Deus, não serão meu tudo. Meu eu tenho que ter. Eu não preciso me abster de coisas boas, mas também não preciso e não devo abusar delas. Posso usar com moderação, um relacionamento com distanciamento, desfrutar com sabedoria as viagens que eu quero fazer, meu time de futebol, minha namorada, meu pet, meu churrasquinho do fim de semana, minha coleção de besouros. Não são o bolo, são no máximo a cereja, dádivas de Deus para eu desfrutar. Desfruto, mas não vivo disso, não vivo para isso. Minha dieta não é essa. Deus é a minha dieta, Deus é o meu alimento, Deus é a minha proteína, Deus é a minha substância. Passar tempo com Ele, abrir espaço para Ele, ter comunhão com Ele e com os meus irmãos na fé nele, investir no reino dele, conhecê-lo. Exercite esta arte diariamente. Vigie, reflita, faça os ajustes, aprenda o segredo. Vale a pena, gente. Ele vai te preencher. Paulo prometeu: ouse acreditar, o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que vocês precisam. Amém.